Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada, onde a gente vai desconstruir os conceitos fundamentais do direito tributário brasileiro. Sabe, muitas vezes pagar impostos é visto só como aquele fardo inevitável, né? Mas a verdade é que existe uma arquitetura jurídica fascinante e extremamente rigorosa por trás de cada centavinho arrecadado pelo Estado. E olha, assim que a gente mergulhar nesses conceitos, aquele labirinto gigante das leis tributárias vai ficar incrivelmente claro para todos nós. Vamos lá? O nosso roteiro hoje é bem direto e vai passar por 5 etapas super lógicas. Primeiro, a gente entende a origem do dinheiro. Depois, o que é um tributo, seguido pelas 6 características essenciais. Aí a gente entra num embate clássico, tributo contra multa. E para fechar com chave de ouro, as espécies de tributos. Então, começando com a nossa primeira etapa, a origem do dinheiro. Porque, convenhamos, antes de falar sobre a obrigação de pagar impostos em si, a gente precisa primeiro entender de onde exatamente o Estado tira os seus recursos. Pensem no Estado operando de 2 formas completamente diferentes para gerar caixa. De um lado, a gente tem as receitas originárias, que é quando o governo age quase como se fosse uma empresa privada. Por exemplo, alugando um prédio público num contrato voluntário. Tranquilo, né? Mas, em completo contraste, do outro lado da balança, existem as receitas derivadas. E é aqui que a coisa muda de figura, porque o Estado passa a exercer o seu poder soberano. Não tem margem para negociação, é a imposição da lei, nua e crua. Os tributos moram exatamente nessa segunda categoria. Eles são extraídos de forma totalmente compulsória do patrimônio da sociedade. E isso nos leva à segunda parte da nossa análise. Afinal, o que é um tributo? Vamos dar uma olhada na definição legal exata. O ponto central de toda essa conversa está bem aqui, no artigo 3º do Código Tributário Nacional, o famoso CTN. E não se enganem, isso não é só uma frase acadêmica bonita. É literalmente o filtro definitivo. Qualquer cobrança do governo que queira ostentar o título de tributo, obrigatoriamente tem que passar por cada uma das palavras desse artigo. Seguindo para o nosso terceiro tópico, vamos falar sobre as 6 características essenciais. É agora que a gente coloca essa definição tão rígida no microscópio para ver como as engrenagens funcionam de verdade. Olha só que detalhe crucial, esses 6 requisitos são cumulativos. Isso significa que se faltar um único elemento, a cobrança simplesmente não é um tributo. É como um grande quebra-cabeça. Primeiro, tem que ser uma prestação pecuniária, ou seja, paga em dinheiro. Segundo, é compulsória, não depende da nossa vontade. Terceiro, deve ser expressa em moeda ou índice de referência. Quarto, de forma alguma pode ser uma punição ou sanção. Quinto, precisa ser criada por lei. E sexto e último, a atividade de cobrança tem que ser totalmente vinculada. O fiscal não tem a opção de perdoar a dívida, ele é obrigado pela lei a realizar a cobrança. Mas como a gente bem sabe, no mundo jurídico, toda a regra rígida costuma ter uma exceção meio surpreendente, né? Bom, embora a essência do tributo seja o pagamento ali em dinheiro vivo, uma lei lá de 2001 introduziu uma raridade. Ela trouxe a possibilidade de quitar débitos entregando bens imóveis. Já imaginaram pagar uma dívida fiscal entregando literalmente as chaves de um terreno para o governo? Pois é, isso prova que mesmo dentro de definições engessadas, o direito guarda exceções bem peculiares. Avançando para a quarta etapa. Tributo contra a multa. Chegou a hora da gente resolver de uma vez por todas um dos maiores equívocos do nosso dia a dia. A diferença jurídica aqui, pessoal, é absolutamente abissal. Um tributo nasce de um evento totalmente lícito. Ter um carro, ser dono de uma casa, receber o salário no fim do mês, e ele serve para financiar o Estado. A multa, por outro lado, existe com um propósito único e exclusivo: punir um ato ilícito. Ultrapassar o sinal vermelho gera uma sanção. Isso não é um imposto. São criaturas de naturezas completamente opostas e não dá para misturar as coisas. E para não deixar dúvidas, essa distinção é fortemente reforçada por grandes nomes do direito, como o professor Hugo de Brito Machado. A ideia central da doutrina é que a hipótese de incidência, quer dizer, aquele gatilho que faz nascer a obrigação de pagar um tributo, tem que ser sempre algo lícito. Fica a lição: impostos nunca existem para castigar as pessoas por um mau comportamento, mas sim para garantir o custeio básico da vida em sociedade. Porém, a gente precisa entender que o sistema jurídico nos dá 2 lentes diferentes para observar esse mesmíssimo fenômeno. Enquanto o Código Tributário foca estritamente na relação da obrigação de pagar,
A Lei 4.320, lá de 1964, define o tributo usando a ótica do direito financeiro, ou seja, enxergando o tributo como uma ferramenta vital de ingresso de dinheiro para fechar as contas do orçamento público. E para a gente ver como essa pequena sutileza teórica derruba muita gente no mundo real, é só dar uma olhada nas provas de concursos públicos. Os examinadores, como nessa questão da FCC de 2020, adoram testar exatamente se as pessoas têm clareza sobre essa distinção cirúrgica entre a lente do direito tributário e a lente das finanças públicas. Analisando as alternativas, as armadilhas são clássicas. As opções falsas tentam a todo custo chamar tributo de receita originária ou até sugerem que ele é uma sanção, o que a gente já viu que é um absurdo completo. Apenas a alternativa que reconhece a ótica da Lei 4.320 sobrevive, ela confirma que tributos são receitas derivadas voltadas ao custeio das atividades estatais. Dominar essa visão financeira é, sem dúvida, o segredo para não cair nessas pegadinhas de prova. Querem outro choque de realidade? Vejam só essa afirmação de uma banca super rigorosa, o CESP, numa prova de 2017. Eles chegaram a sugerir que a relação tributária nasce de uma, abre aspas, manifestação volitiva por parte do contribuinte em querer repartir os custos do Estado. Bom, o erro aí é simplesmente gritante. A palavra volitiva significa vontade, escolha livre. E considerando que nós já estabelecemos que tributos são receitas derivadas cobradas de forma estritamente compulsória pelo poder soberano do Estado, essa ideia meio romântica de que a gente paga imposto puramente por escolha é completamente incorreta. Como dizem por aí, a lei impõe as regras, ela não manda convites por correio. E assim chegamos à nossa quinta e última sessão, as espécies de tributos. Vamos entender como essa árvore se ramifica no nosso sistema legal. Se a gente for olhar a classificação mais clássica do Código Tributário, ele divide todo esse universo em apenas 3 categorias principais, numa abordagem amplamente conhecida como a teoria tripartite. Nós temos os impostos, que não possuem uma contraprestação específica ligada a eles, as taxas, que são vinculadas a um serviço público prestado ou exercício do poder de polícia, e, por último, as contribuições de melhoria, que acontecem em decorrência da realização de obras públicas. Só que a nossa Constituição Federal expande bastante esse ecossistema. Ela adiciona 2 peças super robustas nesse tabuleiro, introduzindo os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Ou seja, enquanto o CTN traz toda aquela base histórica essencial, é a Constituição que vai fornecer o arcabouço completo, criando as 5 espécies que governam de fato a tributação que nós vivenciamos hoje. Chegando ao fim dessa nossa exploração, fica muito claro que a tributação está longe, mas muito longe mesmo, de ser uma cobrança aleatória. É um sistema gigantesco e implacavelmente estruturado, sendo os tributos essencialmente o preço necessário para mantermos uma sociedade funcionando, fica a grande provocação de hoje. Será que as pessoas compreendem de verdade a complexidade de toda essa máquina que ajudam a financiar todos os dias? Conhecer as regras do jogo, como fizemos aqui hoje, com certeza é o primeiro e mais importante passo para responder essa pergunta.